Eu tenho uma palavra hoje abençoada para dar para você. Queria que você fosse abrindo a sua Bíblia Sagrada, por gentileza, em Isaías capítulo 54. Vamos estudar Isaías capítulo 54. Depois nós temos Santa Ceia da Família e a unção da fortaleza. Não sai da igreja hoje antes de receber essa unção no alto da sua cabeça. Quem quer sair aqui debaixo da fortaleza de Deus, né? Um fortalecimento espiritual você vai estar recebendo. Então vamos estudar aqui. Eu oro a Deus para que eu consiga passar para você essa mensagem. Eu vejo que as pessoas de vez em quando elas não entendem direitinho a diferença entre a fé e o crer. E quando eu não interpreto corretamente a fé e o crer, porque são duas coisas distintas, uma completa a outra, mas se eu não interpreto e se eu não entendo, eu acabo deixando de receber as bênçãos. Então até você que está me assistindo aí pela internet, não sei aí quando que você vai assistir, que ano que você vai assistir, nós estamos no finalzinho de 2021, não sei se você está assistindo 2023, 2024, 2025, não sei que ano que você está assistindo, mas essa palavra vai te ajudar bastante. Isaías 54, versículo 1, diz assim o texto sagrado: Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama tu que não tiveste dores de parto. E ele explica por que ela tinha que fazer isso. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Esse texto aqui está se referindo a um povo, né? Mas literalmente está se falando especificamente de uma mulher. Só que isso aqui tem alguns princípios elementares da fé na Bíblia Sagrada que eu queria explicar para você. Você vê que ele está se reportando aqui, literalmente falando, a uma mulher. Só que essa mulher ela está com um problema. E qual que é o problema dela? A esterilidade. Ela não está conseguindo gerar. Ela não está conseguindo fazer com que ela consiga ter filhos. Ela não tem filhos. Só que Deus está exigindo algo dessa mulher antes dela dar à luz. Que ela cante com alegria. Que ela cante com alegria e que ela exulte de prazer com alegre canto, porque ela não deu ainda, no caso, ela não teve ainda dor de parto. Então aqui tem dois princípios elementares, ou duas reações que nós temos que fazer, que é cantar com alegria e com exultar de prazer. Diga comigo em voz alta: sem ver, sem sentir. Vamos de novo falando, diga: sem ver e sem sentir. Essa mulher, antes de enxergar o filho no colo e antes de sentir as dores de parto, ela já tinha que estar feliz com a gravidez. O que me chama a atenção aqui? Que isso aqui não é uma coisa normal. Nós não temos essa prática normal. Quando nós não temos alguma coisa visível e nós não sentimos aquilo ali ainda, nós geralmente ficamos tristes, chateados, nos aborrecemos, falamos muitas besteiras com a boca, menos cantar e ficar alegre. Só que, como eu disse para você, isso aqui é uma regra que Deus ele está dando para nós aqui, que se eu e você, se nós conseguirmos entrar nessa alegria antes de ver e antes de sentir, nós vamos receber as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus é para quem entra na dimensão dele. As bênçãos de Deus é para aquela pessoa, como você viu registrado aqui, é uma pessoa que consegue ter esse tipo de reação antecedendo o que vai receber. Pastor, mas por que eu vou me alegrar, pastor? Por que eu vou exultar se eu estou estéril? Mas aqui não está falando de esterilidade apenas. Vamos trocar a palavra estéril aqui por doente. Vamos trocar a palavra estéril aqui por crise financeira. Vamos trocar a palavra estéril aqui por um problema que você tem dentro de casa com a tua família. Deus está dizendo que se você quer ter alguma coisa com Deus, se você quer que Ele te abençoe, você necessita se alegrar antes da cura. Você necessita se alegrar antes de aparecer o dinheiro. Você necessita se alegrar antes que o teu familiar se converta. Porque você começa a entrar na dimensão de Deus. E qual é a dimensão de Deus? Hebreus 11, versículo 1. Porque só quem faz isso aqui é quem tem isso aqui, quer ver? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Então eu não estou enxergando, mas já tenho essa base. Eu não estou sentindo, mas eu já tenho essa base. Eu sou aquela pessoa que eu tenho essa certeza no meu coração. É aquela pessoa que alguém pergunta para você e diz assim: meu Deus, você está tão feliz? Meu Deus, você está tão alegre, alguma coisa te aconteceu? Vamos dizer que a pessoa sabe que você está doente. Meu Deus, você ficou curado, você está tão alegre, tão feliz, só falta você virar cambalhota de tanta alegria. E você diz: não fiquei curada, mas Deus já falou comigo. E essa reação que você tem à palavra de Deus, isso traz para você
Isso traz para você uma base daquilo que vai te acontecer, porque é a fé. A fé, ela traz uma alegria. Quem já escutou, por exemplo, uma mensagem que ardeu o teu coração quando Deus estava falando contigo, e você ficou extremamente alegre na hora da palavra, mas você não tinha recebido nada ainda não tinha acontecido com você absolutamente nada, mas isso é fé. Essa é a fé, essa é a certeza que nós devemos ter. Só que Deus, ele vai explicar agora por que ela deveria ter isso no mesmo versículo. Quer ver? Voltando lá. Canta alegremente, ó estéril, ou sei lá, doente, ou com crise financeira, ou com um familiar que está perturbado, né? Tanto faz. Aqui é um problema. É uma pessoa que Deus está exigindo que a pessoa cante diante do problema dela. Canta alegremente, ó estéril, que ainda você não deu à luz, não viu a criança. Você não viu ainda o resultado do exame. Exulta de prazer com alegre canto. Exclama, grita. Você que não teve a dor de parto, você ainda não sentiu a cura. Você ainda não sentiu, sabe, o seu familiar se converter. Você não sentiu. Mas por que eu tenho que fazer isso? Olha que forte. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Aí agora eu quero que você me responda uma pergunta. Quando que uma mulher solteira que não tem vida conjugal, vida sexual com um homem, ela vai poder ter mais filhos do que uma mulher que é casada e tem vida conjugal com um homem? Quando que uma mulher solteira vai ter mais filho que mais filho do que uma mulher casada? Quando? Nunca! Eu estou falando para você, Deus está dizendo assim, ó, você pode cantar e se alegrar, porque quem está falando contigo é o Deus do impossível. Quem está falando com você é o Deus do improvável. Eu faço coisas improváveis acontecer. Eu faço coisas que não vêm do natural. Eu faço coisas que não vêm, sabe, de coisas terrestres. Uma mulher, para ter filhos sobre a face da terra, ela tem que coabitar com o seu marido, ela precisa estar casada. Mas eu estou dizendo que uma mulher solitária vai ter mais filhos que a casada. Mas quando? Quando você se alegrar antes da gestação. Quando que uma pessoa dessa com câncer vai ficar curada? Quando ela se alegrar. Quando que uma pessoa com uma dívida tão alta que nem essa, ela vai conseguir pagar essa conta? Quando ela se alegrar com a minha palavra. No finalzinho do versículo diz assim, ó, diz o Senhor, uma mulher solteira vai ter mais filhos que uma mulher casada só quando Deus der uma palavra. Quando Deus dá uma palavra, a água ela se torna em vinho. Quando Deus dá uma palavra, o mar vermelho se abre. Quando Deus dá uma palavra, um machado de ferro ele boia na água. Você tem que entender que você está tratando com o Deus do impossível, o Deus sobrenatural. Então é por isso que Deus está dizendo, pode se alegrar que eu vou fazer coisas que você nunca viu na sua vida. Pode se alegrar já antes de ter acontecido. Não aconteceu absolutamente nada. Pode começar a se alegrar, porque eu vou fazer coisas sobrenaturais e incomuns na sua vida. Você sabe que é interessante quando você vai ler a Bíblia e você percebe que o anjo Gabriel vai até a Maria. E ele fala para Maria que Jesus vai nascer. Só que Jesus ele vai nascer de uma forma incomum, de uma forma sobrenatural. E a Bíblia diz assim, então, no versículo 34, Lucas 1:34, diz assim, e disse Maria ao anjo, mas como é que vai fazer isto, visto que eu não conheço o varão? O que ela quis dizer? Não tem como Jesus nasceu, enfim, não tem como alguém nascer, porque eu não tive vida sexual com ninguém. Eu não tive relação, eu não conheço, né? A palavra conhecer aqui é ter vida íntima. Eu não tenho vida íntima com nenhum homem. Não tem como ele nascer. Aí o anjo falou bem assim, ó. Olha só o que o anjo disse para ela. E disse o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha para mim, irmão. Quando Deus dá uma palavra, libera uma palavra para você, não vai ser com envolvimentos naturais que você vai receber. Vai descer sobre você, vem do céu, ó. Descerá sobre ti. Você não está entendendo, Maria? Quando parte alguma coisa que vem de Deus, o negócio desce de cima. O negócio ele vem do alto e descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude, o poder do Altíssimo. Não é o poder que o homem tem de engravidar uma mulher. Não, descerá sobre ti o Altíssimo, a virtude, o poder do Altíssimo, e te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer de ti será chamado filho de Deus. Aí ele dá um testemunho aqui, o anjo fala da prima dela Isabel, mas o anjo diz um negócio forte no versículo 37. Ele diz assim, porque para Deus, você tem que entender isso aí, irmão. Para você pode ser impossível, mas para Deus não tem nada impossível. Por que eu me alegro? Sabe por que o pastor Mike se alegra? Eu fico extremamente feliz quando eu recebo uma palavra. Não é porque eu estou sentindo, não é porque eu estou vendo, não é porque as coisas já aconteceram, mas eu estou alegre porque eu sei que quando Deus fala, eu estou tratando com alguém que pode fazer qualquer coisa.
porque para Deus nada é impossível. Aí a Maria entendeu que não era com a lógica que ela ia receber qualquer coisa. Aí ela levantou a mão para o céu e ela disse, né? Eis aqui a serva do Senhor, que cumpra-se em mim então segundo a tua palavra. E diz que o anjo se ausentou dela. Ou seja, o anjo apareceu para explicar para ela como é que funcionaria o negócio. Que quando Deus dá uma palavra, ela tinha que se alegrar e aceitar, porque Deus vai fazer essa obra. Então eu digo para você, não esqueça mais disso. Consiga se alegrar com a palavra e você vai começar um processo de sinais na sua vida. Jesus, ele nasceu pela fé da Maria. Jesus, ele nasceu depois de uma mensagem que o anjo trouxe para ela. E ela precisou deixar a lógica de lado para aceitar aquela mensagem com alegria. Diga aleluia. E aí tem mais, volta lá em Isaías 54. Então depois que você aceitou a mensagem com alegria, veio aquela alegria no seu coração, você ficou alegre com aquela palavra, mas não te aconteceu nada, ainda você não está vendo, é só a base, você só tem a fé no coração, você tem aquela alegria dentro de você. Aí olha só o que ele fala agora, no versículo 2, ele diz assim para essa mulher estéril, que está alegre com o nascimento de um filho que ainda não nasceu, que ela está alegre com a palavra que Deus disse, porque ele é Deus do improvável. Diz assim agora, amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. O que ele está dizendo para essa mulher? Agora eu quero que você vá agora para a sua tenda, e você comece a mostrar que você crê nisso que eu falei. Então você não tem filho, aliás, você não pode ter filho, mas eu quero que você já comece a aumentar os cômodos da sua casa. Faz bastante quartos. Eu quero que você amplie o lugar da tua tenda. Comece a esticar várias cortinas, é isso, né? Cortinas é fazer vários cômodos, né? Então você vai lá e faz vários cômodos. Você começa a fazer 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Você vê que coisa interessante. Depois que você se alegrou, e Deus percebeu que você se alegrou com a palavra, não vai ser suficiente. Ele vai exigir de você um movimento. Você tem que entender que a sua fé tem que passar para o próximo estágio, que se chama crer. Então olha para o pastor aqui, ó. Você escutou uma palavra, você se alegrou, o que é que vem no seu coração? Fé. O que vem no seu coração? Fé. Conjuga o verbo fé. Eu fé, tu fé, ele fé? Não, então você não consegue julgar, então você não tem movimento nenhum aí. Fé é uma coisa, um substantivo, fé é uma certeza. Fé é uma certeza que nasceu em você. Agora conjuga para mim o verbo crer. Eu creio, tu crês, ele. Então, primeira coisa, veio a fé no coração, não veio de você, foi Deus que deu. Agora Deus quer ver alguma coisa em você. Agora Ele quer que você faça um movimento. Pegou o entendimento aqui? Escutou a pregação, veio aquela alegria no coração, você cantou, louvou a Deus. Deus disse, pronto, você já tem agora a base, você já tem a fé. Só que agora eu quero que você passe para o próximo estágio. Você vai agora começar a demonstrar essa alegria. Você vai começar a fazer alguma coisa para que mostre que você crê que eu já te dei esses filhos. E aqui que está o nosso problema. Porque geralmente nós fizemos 1 quarto a mais na nossa casa. Ou nós preparamos o quartinho do bebê quando? Depois que nasceu ou depois que já sabe que está grávida, né? Aqui Deus está dizendo não. Eu quero que você faça mesmo sabendo que você é estéril. Você é estéril, eu quero que você vá lá e prepare um quarto para o bebê. Vai lá e prepara o quarto para o bebê. Vai lá e amplia o lugar na tua tenda, as cortinas das tuas habitações. Então eu estou te mostrando aqui que agora Deus está querendo outra coisa. Eu já tenho a fé, agora fala comigo, Ele quer ver a fé. Exatamente, Deus Ele quer enxergar a tua fé. E aí você entra naquele texto de Atos 14, versículo 7. 2 vezes tem isso aqui na Bíblia, 2 vezes, que diz assim, ó. E ali pregava o evangelho, Atos 14, 7, tá? E diz que estava ali, quando eles estavam pregando o evangelho, o apóstolo Paulo estava pregando, estava sentado em Listra um certo varão, esse dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Então você imagina um cara que tinha um problema nas pernas, nos pés, coxo dos pés, né? Então ele tinha um problema nos pés, ele nunca tinha ficado em pé, ele nunca tinha se movimentado. Só que ele estava nesse culto que o apóstolo Paulo estava fazendo em Listra. E a Bíblia diz no versículo agora 9, e este começou a escutar a pregação. Ele começou a ouvir o apóstolo Paulo pregando. Aí o apóstolo Paulo daqui a pouco deu uma olhada, e olha só o que diz aqui. E vendo que tinha fé para ser curado. Esse aqui é o estágio que antecede um grande milagre na vida de qualquer pessoa. Quando a pessoa começa a demonstrar, antes de sentir,
A pessoa começa a demonstrar, antes de receber qualquer coisa, ela começa já a demonstrar que aquela palavra é a verdade para ela. Então esse cara levantou e começou a querer dar os primeiros passos. Quando o apóstolo Paulo enxergou a fé dele, está crendo, porque quando a tua fé começa a ser visível, porque você está crendo, você está se movimentando. E olha o que diz agora no versículo próximo. E disse em alta voz: levanta direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Então, quando que esse homem ficou curado? Quando ele teve fé ao escutar a palavra ou quando ele creu? Quando ele creu. Então, a nossa fé, somente a fé no coração não é suficiente. Você vai ter que mostrar a tua fé. Você vai ter que deixar a tua fé visível. E aí sim o milagre vai se concretizar na sua vida. Deu para entender? Pastor, o senhor falou que tinha 2 vezes isso aqui na Bíblia, 2. Lá em Marcos capítulo 2, no versículo 5. Marcos 2, versículo 1. Diz assim a Bíblia Sagrada: alguns dias depois Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E diz que logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Então não mudou. Paulo estava pregando em Listra. Jesus estava pregando em Cafarnaum. E eu estou pregando em Campo Grande. Não mudou, irmão, não mudou. A questão do milagre, ela continua do mesmo jeito. Então Jesus estava pregando, Paulo estava pregando e eu estou pregando. No versículo 3 diz: vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4. Então 4 homens estavam carregando um paralítico numa maca. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava. Fizeram um buraco, baixaram o leito onde jazia o paralítico. E agora eu te falei que tem a segunda vez na Bíblia, quer ver? Ó? E Jesus, lê de novo aí. Vendo-lhes a fé. Então fala comigo todo mundo em voz alta. A fé em movimento dá para enxergar. Isso é crer. Isso. Então o que é crer? É a fé em movimento. Quando você começa a colocar a tua fé em movimento, você está crendo naquilo. Então não adianta só você vir na igreja, escutar uma pregação e dizer: aleluia, recebo, que palavra, glória a Deus. Isso é bonito, só que agora você vai ter que mostrar a tua fé. Agora a sua fé vai ter que ser visível. E esse paralítico aqui voltou para casa caminhando ou ele voltou para casa carregado? Claro, caminhando, porque quando você consegue mostrar a tua fé, você crê. E quando você crê, olha o que diz em Marcos 9, versículo 23. Jesus disse: se tu podes ter fé, tudo é possível que ele tenha fé. Hã? Não. Se tu podes crer é mostrar a fé, é atitude, é movimento. Se você pode crer, tudo é possível aquele que crê, sem trocar na Bíblia nada. Se você pode se movimentar em cima daquilo que eu disse, tudo que será possível é aquele que se movimenta sobre a palavra. Deus abençoa as pessoas que se movimentam. Você só vinha à igreja e dizer amém, glória a Deus, até se alegrou, você ficou feliz com aquela mensagem, isso é o princípio, mas não é suficiente. O suficiente para Deus é quando você vai alargar a tua tenda. Você vai alongar e alargar a tenda. Você vai firmar bem as estacas. Aí alguém pergunta a você assim: o que você está fazendo? Eu estou alargando as minhas tendas. Então você não é estéril? Sim, humanamente falando eu sou estéril. Mas Deus já falou para mim no meu coração. Eu estou muito alegre. Eu estou fazendo as tendas porque Ele falou para mim que Ele vai me dar muitos filhos. Então eu já estou fazendo agora. Aí alguém pergunta e diz assim: mas que evidência você tem que Deus vai te dar o filho? Eu só tenho uma evidência, o que Ele falou. Para mim a palavra dele é suficiente. Eu estou tratando com Deus do impossível e Ele já operou na minha vida. Então não sei se você está entendendo. Antes de você receber qualquer coisa, você precisa crer. É bem como diz a Bíblia Sagrada em Tiago 2, versículo 18. Pula para lá, Tiago, Epístola de São Tiago. Então a fé, você demonstra ela quando se alegra. E o crer é quando você começa a se movimentar em cima daquela alegria que Deus te deu pela palavra. Diz assim, ó, alguém vai dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então ele está falando aqui que a pessoa que ela consegue mostrar a fé pelas obras, ela é uma pessoa abençoada. Por isso que eu vejo muita gente que tem fé, mas não crê. Como assim, pastor? A fé é o início, o crer é o fim. Quando você já está começando a demonstrar que você tem certeza. Por isso que Jesus disse: se você pode crer, tudo é possível que crê. Não é o que tem fé, fé é o início. Aí no mesmo capítulo de Tiago 2, ele explica bem direitinho no versículo 26. Esse entendimento que eu vou te passar agora, eu acho assim um dos mais fortes da Bíblia Sagrada.
E eu quero que você preste bem atenção agora. Atenção para tudo que você está fazendo agora e preste atenção nisso aqui. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. O nosso corpo precisa do espírito, certo? Tá. E o espírito precisa do quê? Do corpo. Então um é ligado com o outro. Se o meu espírito, Jesus me chamar agora, ele pegar e tirar o meu espírito e me chamar agora para a glória. Se o meu espírito sair, o que acontece com o meu corpo? Morre, pode enterrar e colocar lá na sepultura, que esse corpo aqui não vai se mexer mais. Esse corpo aqui não vai se mover, ele não vou mais abrir e fechar o olho, não vai mais respirar, o coração vai parar, eu não vou mais caminhar nem nada. O Lázaro ficou assim durante quantos dias? 4. Durante 4 dias o Lázaro ficou desse jeito. Só que Jesus ele chegou e disse: Lázaro, vem para fora. O espírito voltou para o corpo dele. E quando o espírito voltou para o corpo de Lázaro, o que aconteceu com os movimentos de Lázaro? Voltaram, então ele voltou à vida. Vamos lá, escuta bem o que ele está falando. Assim também é a fé. Sem obras, ela está morta. Quem quer entender muito bem isso aqui, levanta a mão. Ó, então presta atenção. Agora isso aqui é o X da questão de tudo da tua vida. Quando eu estou pregando a palavra e você se alegrou com aquela palavra, você não recebeu absolutamente nada ainda, tá? Nada. Quando você escutou a pregação e você se alegrou, o que você recebeu? Eu quero ver se você entende. O que você recebeu? Tá, a fé. Mas o que a fé é nesse versículo aqui? O que a fé é? O corpo. Então, quando você está escutando a pregação, presta atenção, não fala nada, ó, presta atenção. Ó, você está escutando a pregação, veio a certeza no seu coração, você recebeu o corpo daquela tua bênção. Você recebeu o corpo, só que o corpo ainda está morto. O corpo ainda está morto, porque você recebeu só a fé. Então vê aquela alegria no teu coração, você está ali. Nossa, que palavra! Você recebeu o corpo da cura, o corpo da prosperidade, o corpo da libertação. O que está faltando para o corpo ficar vivo? O espírito, parabéns. Só que a Bíblia diz que a fé é o corpo. E o espírito, o que é? As obras. Então eu pergunto, o que vai colocar o espírito no corpo? As obras. Então agora você vai entender bem. Presta atenção para você não falar besteira. Presta atenção. Então quem que vai dar vida para o corpo? É Deus ou é você? É você com as suas atitudes. Você escutou a pregação, fé. Ela está morta. Ela está morta ainda, só tem a fé. Só tem a fé. Na hora que eu pego aquela palavra que Deus me deu, eu estou cheio de fé, e eu começo a ter atitudes, eu coloquei vida na fé, e ela vai funcionar na minha vida. Então não é Deus que coloca a vida na fé. Quem coloca a vida na fé é as tuas obras. Quem coloca a vida na fé é as tuas obras. A fé é substantivo. O crer é verbo. Você recebeu a palavra de Deus, veio aquela certeza no teu coração, você tem o corpo do milagre, mas ainda ele está morto, ele está parado. Quando você pega aquela palavra e você começa a estender a tenda, você é aquela pessoa que faz que nem o coxo em Listra, você começa a levantar, você faz que nem aqueles 4 homens, abre um buraco no telhado para Jesus, para largar, ali você está dando o espírito do corpo, ali você está colocando as obras na fé, por isso que as coisas começam a funcionar. Pastor, então estou entendendo, se eu venho aqui na igreja, escuto a pregação e não tomo nenhuma atitude, aquela palavra ainda está morta? Tá morta. Você só tem o corpo, mas você não tem a vida ainda, ela não vai funcionar. É você que coloca. Quer ver? Eu te dou um exemplo rápido. Eu me lembrei disso aqui hoje de manhã. Uma senhora que veio para mim, há muito tempo atrás, ela me perguntou bem assim: pastor, o senhor pode orar para a minha vida sentimental? Estou com uma vida sentimental destruída, está complicado, pode orar? Eu falei, posso orar para a senhora. Mas deixa eu perguntar para a senhora nunca recebeu, a senhora é antiga de igreja, a senhora nunca recebeu nenhuma palavra de Deus em relação à sua vida sentimental? Ih, pastor Michael, várias. Então essa mulher tinha vários corpos. Essa mulher tinha quantos corpos? Vários, ela recebeu várias palavras. Só que todos os corpos, porque até então ela continuava solteira, todos os corpos continuavam o quê? Mortos. Olha como você está entendendo. Então olha só, você está entendendo agora.
Aí eu disse, me dá, por exemplo, uma palavra que a senhora recebeu um dia. Ai, pastor, uma palavra que mexeu muito comigo naquele dia, eu me alegrei muito, foi aquela palavra que Deus falou assim comigo. Que Deus faz com que o solitário habite em família. Onde é que está esse versículo mesmo, Jorge? Você deixou preparado para mim ali? Bom, ela recebeu essa palavra. Deus faz com que o solitário, ele habite em família. Está no Salmo 68:6. Deus faz com que o solitário habite em família. E ele liberta os que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam na terra seca. Ok. Aí ela disse, pastor, quando o pastor pregou aquela mensagem, Deus falou comigo, tu já tem uma família. Eu vou fazer você que é solitário, você vai habitar em família. E eu falei, como é que a senhora se comportou na hora, pastor? Me alegrei. Imagina uma mulher alegre. Aí eu perguntei bem assim para ela, o que a senhora fez com essa palavra? Ela me olhou e disse assim, como assim, o que eu fiz? O que a senhora fez com essa mensagem? Se a senhora recebeu várias mensagens, o que a senhora fez com essa palavra? Ela me olhou e ela disse assim, não sei, pastor, não estou entendendo o que o senhor está falando, como assim, fiz o quê? Como é que foi a sua reação, a senhora fez o quê? Aí eu perguntei para ela, ela começou a rir, que eu falei assim, ó, a senhora comprou uma cama de casal? Ela olhou para mim, deu risada assim, e disse assim, como assim comprou uma cama de casal? Ué, se Deus falou que vai fazer o solitário habitar em família, você já tem que comprar uma cama de casal. A senhora fez uma dispensa, a senhora comprou lá, fez um rancho, dispensa, para uma família grande? Eu disse, mas como assim, pastor? Eu não tenho família ainda. Eu olhei para ela e eu disse, mas vem cá, a senhora vem para a igreja de mão dada com a sua família ou a senhora vem assim caminhando normal? Pastor, eu não estou te entendendo, pastor, o senhor está ficando louco. Eu não tenho família ainda. Mas o que Deus disse para a senhora? Ele disse que Deus faz com que o solitário habite em família. E eu perguntei de novo para ela, o que a senhora fez com essa mensagem? Aí começou a parecer conversa de louco. Eu falei, irmã, eu digo uma coisa para a senhora vai morrer solteira. Porque a senhora tem o corpo, mas a senhora não tem o espírito. Deus te deu a fé, mas a senhora não tem obras. A senhora está esperando ter uma família para comprar uma cama de casal. A senhora está esperando ter filhos para comprar mais pratos. Sendo que Deus está esperando a senhora crer na palavra que Ele deu. Você está enxergando qual é a nossa diferença? A gente tem fé, mas a gente não crê. A gente tem certeza naquilo que Deus fala. O nosso coração até se alegra, mas no final das contas, a gente acaba não crendo. Então Deus está exigindo isso de mim e de você. Que você, volta lá em Tiago 2,26, que é você que vai colocar o espírito no corpo. Eu vou ler esse versículo e você vai entender, quer ver? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também, igual, a fé, que é o corpo, sem as obras, que é o espírito, é morto. O seu corpo só funciona com o espírito. Se não tiver espírito, ele está morto. Assim também, a palavra que você recebeu hoje, se não tiver atitude nenhuma, já morreu. Você vai ter que escutar outra pregação. Essa pregação de hoje só vai funcionar se você agir antes de receber. Porque é você que vai dar vida à tua fé. Diga comigo, Deus dá fé, mas sou eu que dou a vida à fé. Nossa, que frase forte é essa, hein? Fala de novo comigo, Deus dá fé, mas sou eu que dou vida à fé. Caramba! É você que dá vida à fé pelas tuas obras, pelas tuas atitudes. Pastor, e se eu não faço isso? Não vai acontecer nada. Volta lá em Isaías 54, onde nós estamos. Então a primeira parte é o versículo 1, canta alegremente. Isso aqui é quando você recebeu a palavra, você ficou alegre, né? Ainda você não deu a luz, a Bíblia diz, você exulta de prazer, você chega a cantar e gritar e pular de prazer, mas você não teve dor de parto, porque você crê que o Deus que você serve é o Deus do impossível. Ele vai te dar mais filhos do que uma mulher casada, você sendo solteiro e estéril. Porque ele diz, aí no versículo 2 ele exige, vai lá, amplia o lugar da tua tenda, vai fazer um movimento, vai mostrar a tua fé, vai colocar vida na fé, porque a fé você já tem. Vai lá colocar o espírito no corpo. Amplia o lugar da tua tenda sem ter filho. Você não tem filho, vai lá, coloca. As cortinas das suas habitações se estendam. Escuta essa, não o impeças. Só quem pode impedir Deus de operar, quem é que é? O diabo? A crise? A pandemia? O câncer? Uma dívida muito grande? Não, é a tua falta de atitude. O milagre que você quer está na atitude que você não tem. O milagre que você está precisando está na tua falta de atitude. A tua falta de atitude é você que está impedindo Deus de realizar, porque Ele já falou contigo. Agora é você que está impedindo Deus. Você está esperando as coisas acontecerem
E Deus está esperando você tomar uma obra para depois Ele encher a tua casa que você abriu espaço. Então Deus mandou ela fazer 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Ampliar o lugar na tenda, alongar bem as cordas, né? Ampliar o lugar na tenda e esticar as cortinas, a mesma coisa, né? Amplia. E ele diz assim, ó, alonga as cordas e firma bem. Então são 3 coisas. Fala comigo, abrir espaço, aumentar e deixar forte. Tá. O que ele vai prometer agora no próximo versículo? Por que você tem que fazer isso? Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e farás com que sejam habitadas as cidades assoladas. Quantas coisas ela tinha que fazer? Quantas? E Deus vai dar agora nesse próximo versículo quantas coisas? Se você fizer 3 coisas você recebe. Se você fizer 4 coisas você recebe. Se você não fizer nenhuma você recebe. Deus disse para fazer 3 coisas, e 3 coisas Deus vai dar para ela. Então por que Deus vai te dar se você não preparou? Por que Deus vai dar para você se você não está preparado para isso? Agora, se você se preparar como se já tivesse recebido, Deus vai fazer transbordar na sua vida essa bênção. Aí você pode dizer, pastor, o senhor está ensinando coisa de louco, pastor. Como é que eu vou tomar atitude e fazer um monte de coisa se eu não tenho dinheiro, pastor? Pastor, se eu não tenho, sabe, pastor Mike, eu não tenho. Vou te contar uma historinha rápida, posso te contar? Teve um pastor, que eu escutando na internet, ele falou um negócio, irmão, que me chamou demais a atenção. Mas uma coisa gritante que eu vou te falar agora. Mas presta bem atenção que isso aqui vai mudar a tua vida. Esse pastor, no começo do ministério dele, hoje ele prega em tudo que é país, ele já pregou. Semana passada, retrasado, ele estava pregando de outros países e tal, aquele negócio. O cara hoje é um gigante na fé. Hoje ele faz pregação assim para multidões. Mas no começo do ministério, teve um outro pastor de outra igreja que convidou ele para pregar. E ele estava para ir nessa igreja. Só que ele ficou com vergonha de dizer para o pastor que ele só tinha dinheiro para gasolina, mas para pedágio ele não tinha. E ele fez lá as economias dele, encheu o tanque do carro lá para viajar. Não, ele não chegou a encher. Ele botou o dinheiro certinho para viajar. Ele estava começando o ministério e não tinha assim, oh meu Deus, condição financeira. E aí o que acontece? Faltou dinheiro para o pedágio. E faltou R$2 para um pedágio. 2. O que aconteceu? Ele disse, eu vou ir. Ele falou para Jesus, disse assim, Jesus, eu estou fazendo a tua obra. Eu não vou nessa igreja aí para ir para o shopping, para ir para a praia, eu não vou passear. Eu estou indo pregar a tua palavra. Aí ele recitou lá um punhado de versículos e disse, Deus, eu vou agir. Eu vou ir. Aí a esposa dele disse, mas a gente vai passar vergonha quando chegar na frente do pedágio. Vai chegar na frente do pedágio, vai ser multado, alguma coisa vai acontecer. Tem até um policial rodoviário que podia falar para nós o que acontece quando vai no pedágio. Tranco é multa, né? Vai ser multado. Aí o que acontece? Ele disse, ó, vamos que Deus vai dar um jeito. Vamos. Aí tá, disse que ele estava indo na viagem, estavam chegando pertinho do pedágio, começou uma tromba d'água. Mas desceu um pedágio. Daqui a pouco começou a chover tanto, que começou a cair, como é que é? Gelo, como é que fala? Granizo. Aí começou a cair granizo, começou a dar barulho no carro. Barulho. E não dava nem para... O limpador não aguentava mais. É aqui na divisa aqui do Paraná, aqui embaixo. Aí ele foi e encostou, tinha um acostamento bem grande na rodovia. Ele pegou e encostou. Aí ele encostou, outros carros também encostaram. E ele pegou e encostou o carro assim para parar e esperar a chuva acabar. Aí ele falou para a esposa dele, mas procura na bolsa. Eu acredito que Deus vai providenciar de alguma maneira. Ela disse à esposa dele, mas eu já procurei, vai faltar R$2. A gente vai passar vergonha. Não, vamos orar. Deus é o Deus da providência. E eu estou agindo pela fé. Alguma coisa vai acontecer até eu chegar nessa cancela do pedágio. Aí disse que eles começaram a orar, e os filhos pequenininhos no carro. Ele começou a fazer oração. Daqui a pouco ele estava orando, aquele barulho no carro. Ele escutou um barulho diferente. Estavam batendo na janela do carro dele. Batendo assim na janela. Era um cara com 3, 4 jornal na cabeça, assim, ó, batendo no vidro. Ele estava com um jornal na cabeça, e aqueles granizos caindo granizo. Daqui a pouco ele abaixou o vidro, era assim de manivela, ele abaixou o vidro bem devagarinho assim, ele pegou e abaixou o vidro e falou assim, moços, o senhor está passando um problema, o que está acontecendo? Ele gritou o cara de fora assim, ó, viu, você tem dinheiro para pagar o pedágio? Aí ele falou assim, não tenho, então toma esse aqui para ti. Pegou e largou 2 notas de R$1, verde. Lembra a nota verdinha? Quem é que lembra das notinhas de R$1 verde? Ele largou, aí ele disse assim, não só isso. Ele pegou, voltou lá para o automóvel dele, pegou e saiu e foi, passou o pedágio adiante. E o pastor ficou lá, ele olhou. Quanto é que faltava mesmo? Quanto que o cara jogou para dentro da janela? R$2. Ele olhou para a esposa dele assim, ó,
tá acreditando nisso? A esposa dele assim, meu Deus do céu, que loucura isso. Eles pegaram e passaram e foram para a pregação. Aí eu notei uma coisa, não adianta só fé, você tem que ir para cima da cancela. Eu não sei se eu faria isso, eu não sei se você faria isso. Eu acho que nós nos envergonharíamos e diríamos assim, ó, ai, não sei, pastor, eu quero ir muito na sua igreja, mas só tenho que depositar um dinheiro aí, porque eu não tenho dinheiro para pagar o pedágio. Mas ele não fez isso. Ele disse, eu vou e eu vou pregar. Eu estou sob uma palavra, eu estou crendo. E ele foi. E ele disse que ele nunca mais viu esse cara na vida. Nunca mais. Então eu acredito que quando você começa a mostrar a tua fé, quando você começa a crer, Deus envia de algum jeito, Deus envia de alguma maneira, alguma coisa acontece. Aí você diz, não, pastor, mas eu vou ser envergonhado. Eu vou profetizar sobre a sua vida agora, esse versículo agora 4. Diz assim a Bíblia, não temas porque você não vai ser envergonhado. Não te envergonhes, porque você não será confundido. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Olha para mim aqui, ó. Você não vai ser envergonhado, porque a fé e o crer nunca deixaram ninguém envergonhado. Não fique envergonhado, porque você não vai ser confundido. A fé nunca deixou ninguém confundido. Quando você passa da fé para o crer, quando você coloca o Espírito no corpo, quando você coloca a vida na tua fé pelas obras, você nunca vai ser confundido, nunca você vai ser envergonhado. Sabe por que você não vai ser envergonhado? Por causa do próximo versículo. Porque o teu Criador é o teu marido, ele vai cuidar de você. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele só está querendo ver se você acredita de verdade na palavra dele. Não espere, depois que Deus te deu uma palavra, não espere. Tome atitudes como se você já tivesse recebido. Aplauda bem forte ao Senhor. Não temas, que você não vai ser envergonhado. Não se envergonhe, porque você não vai ser confundido. Pode se colocar de pé. Diga, Deus é o Deus do impossível. Diga, Deus é o Deus do improvável. Quem entendeu o que eu preguei hoje? Você sabe que não é suficiente, né? O que eu preguei agora é suficiente? Não, você vai ter que sair dessa igreja hoje fazendo alguma coisa. Você vai ter que sair dessa igreja hoje indo para cima da cancela do pedágio sem dinheiro, que vai aparecer o dinheiro. Você tem que sair daqui hoje e ir lá comprar uma fraldinha, mesmo sendo estéril. Vai lá comprar fralda. Você tem que ir lá naquela empresa e você tem que amanhã de manhã já tentar entrar lá naquela empresa que você quer trabalhar. Pastor, não me aceitaram lá. Vai lá. Ai, pastor, que vergonha. Não te envergonhes, porque não será envergonhado. Não tenha medo, você não vai ser confundido. Deus está prometendo isso. Você tem que começar a ter atitudes. Você está esperando Deus operar e Deus está esperando você mostrar. A nossa fé tem que ficar visível. A sua fé tem que ser demonstrada pelas tuas obras. O corpo sem o espírito está morto. Essa pregação que eu preguei hoje sem atitude, ela morreu. Ela não está viva. Você que coloca a vida na fé. Diga de novo comigo, Deus dá a fé, mas sou eu que dou a vida. A fé. Amém, pessoal? Eu sempre digo isso, a Bíblia é um livro escrito. É um livro escrito ou não é? É, mas quem é que coloca a vida nesse livro? As nossas obras. As nossas obras. As tuas obras e as minhas obras vão colocar a vida na Bíblia. E você nunca nessa vida vai ser confundido. Deus nunca vai deixar você ser envergonhado, porque o teu Criador é o teu marido. Ele vai te honrar. Levante as mãos bem alto aos céus agora e feche os teus olhos. Se coloque de pé, nós vamos orar. Agora nós vamos orar de verdade. Meu Deus, esse povo veio aqui hoje para escutar essa mensagem. Eu preciso hoje, Deus, me alegrar. E eu vou te fazer uma pergunta agora, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos agora, eu vou te fazer uma pergunta. Se você já tivesse recebido essa bênção, como é que você estaria agora? Feliz? Então comece a olhar para o céu e dar um sorriso. Começa a dar um sorriso para o céu agora. Comece agora a clamar. Começa agora a exclamar. Começa agora a se alegrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Sim, faça isso agora, porque isso é a fé.
A fé é você ter certeza daquilo que nem aconteceu ainda. A fé é a certeza daquilo que nem apareceu ainda. Começa a declarar com a tua boca, canta hinos agora. Comece a cantar hinos. Comece a dizer para Deus: Deus, o Senhor é Deus do impossível. O Senhor é o Deus do improvável. O Senhor é o Deus que faz a solitária ter mais filhos do que a casada. O Senhor faz o coxo que nunca caminhou, saltar e correr. O Senhor faz, Deus. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor faz um machado de ferro boiar na água. O Senhor faz com que o mar vermelho se abra. O Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Se alegre, se alegre, se alegre, se alegre. E depois disso, depois que você se alegrar, você vai sair dessa igreja hoje fazendo alguma coisa que represente a tua fé. Você vai começar a fazer algo que chame a atenção do Criador. Você vai fazer algo que chame a atenção. Você está mostrando que Deus te deu uma palavra. Não adianta você apenas ficar alegre. Você tem que se mover. Deus não trabalha com gente estagnada. Deus não trabalha com gente que está na inércia. Deus não é com pessoa inerte. Deus, Ele é com as pessoas em movimento. Oh, aleluia! O milagre que você precisa está na atitude que você não toma, porque na hora que você tomar atitude, Deus vai honrar a tua fé, Ele vai honrar o teu crer. Levante a sua mão para o céu e declare: Deus do impossível, Deus do impossível, não desistiu de mim, não desistiu de mim. Tua destra me sustenta, Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Solte a sua voz, Deus do impossível. Deus do impossível, não desistiu de mim, não desistiu de mim. Tua destra me sustenta, Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. De novo, vamos. Deus do impossível, não desistiu de mim, não desistiu de mim. Tua destra me sustenta, Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. levante as mãos. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, parece que o mar não vai se abrir. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, aleluia, tua voz me encoraja a prosseguir. Sei que não estou só. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim? E o que dizes sobre mim Não pode se frustrar. Venha em meu favor. Levante as mãos e cante. Venha em meu favor. E cumpra em mim. E cumpra em mim. Teu querer. Teu querer. Deus do impossível. Deus do impossível. Não desistiu de mim. Não desistiu de mim. Tua destra me sustenta. Tua destra me sustenta. Me faz prevalecer. Vai, Deus do impossível. Deus do impossível. Não desistiu de mim. Não desistiu de mim. Tua destra me sustenta. Tua destra me sustenta. E me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Levanta a mão para cá, fecha os teus olhos agora. Muitas pessoas me dizem: ah, pastor Michael, mas Jesus, ele curou o cego de Jericó. Mas presta atenção o que aconteceu com o cego de Jericó. Primeiro, ele ouviu que era Jesus e ele começou a clamar. Então entrou fé no coração. Ele começou a clamar. Jesus parou. Só que Jesus disse: eu não vou até ele. Ele vai ter que se movimentar até mim agora. Manda chamar ele. Só que olha que coisa forte. Fecha os teus olhos. A Bíblia diz que quando ele se colocou de pé e entrou no caminho, ele jogou de si a capa. Aquela capa que o identificava como cego, ele deixou antes da cura. Ele já tinha largado ela. E que coisa interessante. Ele vai até Jesus, ele continua cego, mas ele já não tem mais aquele que identifica ele como cego. Então ele respeitou exatamente a regra. Primeiro fé, e ele clamou depois que ouviu. Ele exclamou, e depois quando Jesus o chamou, ele se movimentou sem a capa. Fala comigo bem alto, ele creu. Diga: o cego de Jericó, ele colocou espírito no corpo.
Ele teve fé e teve obras. E Jesus disse: vai, a tua fé te curou. A fé visível, aquela fé real. E Deus honrou ele e vai honrar você também. O que você vai mostrar para Jesus que você crê que você já recebeu? O que você fizer hoje lá fora está valendo. Demonstre de alguma forma, de alguma maneira. Se você é estéril, vai comprar uma fralda. Se você é solitária, vai lá e começa a fazer lá. Faz lá um orçamento de uma cama de casal para você e para o seu esposo. Se você não está ganhando dinheiro, já vai lá naquela empresa de viagens de turismo e vai lá e já começa a fazer um orçamento, uma viagem que vai ser muito linda que você vai fazer. Entra lá na empresa de turismo. Pastor, mas eu não tenho dinheiro, não quero saber. Você tem a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus. Ele prometeu que a gente ia comprar sem dinheiro. Aleluia! Crer é o segundo estágio da fé. E quando você vive isso, Deus honra você. E você diz: eu tomo posse dessa bênção. E aplauda o mais forte que você pode ao Senhor. Glória! Bem forte ao Senhor.